galerinha. Olha, 00:05, eu peço desculpas, porque eu falei, it's a beautiful day. Vamos, então, acordando quem tá na área. Eu sei que a galera não dorme. Hoje foi dia de final de Big Brother, que eu descobri agora que eu nem sei quem ganhou, porque não vi um capítulo do Big Brother. Eu tava analisando essa questão aqui envolvendo a decisão do ministro Marco Aurélio. Então eu resolvi entrar. Eu disse que ia entrar, demorei, aquela confusão. Hoje foi um dia que eu fui levar a galerinha aqui para tomar a vacina da HN1, a tal da vacina da gripe. A Mar ficou desesperada, disse que tá tendo uma confusão. Eu fui tomar todo mundo a vacina, acabei tomando uma confusão toda, mas estamos juntos aí. Estamos aí com 00:05, 6 de abril, 600 pessoas ao vivo, a galera não dorme. Então eu queria desenvolver rapidamente. Na verdade, o que eu vou falar hoje é um complemento do meu Periscope de ontem. Aquele que não assistiu, eu quero ver se eu coloco numa página do YouTube, porque eu tenho uma página oficial, é youtube.com/Pedro Lenza Oficial. Esse oficial não é para ficar chique não, é que pegaram o meu Pedro Lenza, não sei quem pegou. Aí eu tive que colocar a palavrinha oficial para... Mas vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Se puder, vamos acordar os amigos. Vocês têm como, aqui ó, tem como dar um share. Vamos tentar chegar a 1000 pessoas, gente, já estamos quase 700, então vocês convidem os amigos. Olha lá, S. Irá Fiscal tá convidando, Ludmila, Renatinha tá convidando, quem mais? Ó, Gaiene, SG Silva tá convidando, aí vai crescendo, tá vendo? Lelé Pego, Fabiano, Craque, Amateus, Pedro FM, Renatinho Sport. Vamos acordar, todo mundo, estão chegando 700, vocês estão vendo isso? Então convida, ó, eu vou acordar às 5 da manhã, quando eu terminar aqui ainda vou até 2, 3 da manhã, vou acordar às 5, vou dormir 2 horinhas, então vamos acordar todo mundo, gente. Vamos acordar porque dormir, como dizem, é para os fracos, né? Tô brincando, tem que dormir, tem que dormir. Mas vamos lá, ó, 725, vamos subindo, então vamos falar do tema. O tema, eu digo, a gente tem que completar com o tema de ontem. Eu vou falar rapidamente uma visão que a gente tem em relação ao vice-presidente da República. Porque o grande tema de hoje é se cabe impeachment de vice-presidente da República. Esse é o grande tema. Cabe impeachment do vice-presidente da República? Teoricamente, o ministro Gilmar Mendes, ele foi um pouco irônico hoje na imprensa quando disse assim, que o ministro Marco Aurélio sempre está ensinando a própria corte, e ficou realmente surpreso, deu a entender isso, ao sinalizar o cabimento de impedimento do vice. Pouco irônico, né? KKK, esse Gilmar, a galera tá dizendo. Ele foi um pouco irônico. Isso me chamou a atenção e eu fui ler a Constituição. E a Constituição, quando trata no artigo 86, lá da responsabilidade, ela se confina a responsabilidade do presidente da República. A Constituição, no artigo 85 e seguintes, quando define crime de responsabilidade, diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República, e não descreve nenhum tipo de crime de responsabilidade do vice-presidente da República. Isso é muito interessante. Então, vem a grande questão, será que o vice pode cometer crime de responsabilidade? Veja, tive o cuidado de olhar a lei que regulamenta o processo de impeachment, que é a Lei 1079/50. E na Lei 1079/50 não tem nenhuma previsão de tipo de prática de crime de responsabilidade pelo vice-presidente. Então, nem a Constituição expressamente no 85 e 86, nem mesmo a Lei 1079/50 definiram crime de responsabilidade do vice. Agora veja, se você vai para os 51 e 52 da Constituição, o 51 diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice. Então veja, muito embora não se tenha
no 86, a definição de crime de responsabilidade do vice, o 51 diz que compete à Câmara autorizar o processo de crime de responsabilidade contra o vice. E o 52, inciso 1, diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então nós estamos diante da seguinte situação. Não tem definição de crime de responsabilidade do vice no 85 e no 86. Contudo, 51 e 52 definem a possibilidade de processar o vice por crime de responsabilidade. A Lei 1079 não traz nenhuma previsão sobre isso. E isso me fez pensar. Me fez pensar se é possível falarmos em impedimento do vice. Tecnicamente, eu tenho que reconhecer que o impedimento é do chefe de Estado e chefe de governo, que no caso do presidencialismo, esta função de chefe de Estado e chefe de governo, ela se concentra, ela se acumula nas mãos do presidente da República. Então, teoricamente, a ideia de impedimento seria o impedimento do chefe de Estado e do chefe de governo, que quem exerce essa função é o presidente da República. Agora veja, o que o vice faz? O vice, vimos na aula de ontem, no meu periscope de ontem, bastante interessante, a gente desenvolveu, fui na história, disse que estou aprofundando isso na nova edição do livro, e o vice, ele tem no 79 um papel bastante singelo. Chegamos a dizer que em muitas constituições anteriores, o vice ele tinha uma posição supérflua e insignificante em constituições anteriores. Tanto é que nas constituições de 34 e 37, vimos no periscope de ontem, não havia figura do vice. Não havia figura do vice. Então veja, no 79 diz que o vice, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, e não existe essa lei complementar, vimos ontem, auxilia o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então veja, meus amigos, o que me parece, o vice tem essas atribuições que o próprio presidente vai passar para ele, e também integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Vimos ontem, 89, inciso 1, e 91, inciso 1. Esses conselhos são os órgãos de consulta do presidente. Então, teoricamente, nessas atribuições normais que o vice tem, missões especiais, não me parece, possa existir uma situação de prática de crime de responsabilidade pelo vice. Agora veja, vimos ontem que o vice, ele é o substituto e o sucessor natural do presidente da República. Vimos isso ao tratar do artigo 79. Substitui no caso de impedimento, que é temporário, e sucede no caso de vaga, que é definitiva. Demos o exemplo, a dona Dilma viaja, o vice substitui. Demos um exemplo trágico do ponto de vista político, o impeachment do Collor. O vice sucede, e sucede como presidente interino. Agora veja, comentamos ontem que nessa hipótese de suceder, a fila anda, lembram disso? Brincamos o exemplo do namorado, da namorada. Quando sucede, o vice passa a ser o chefe do Poder Executivo interino, e não vai ter vice de vice. Quem vai substituir vão ser aqueles do artigo 80 da Constituição. Então, o que me parece ser relevante para o tema proposto é a hipótese não de sucessão, que é definitiva, mas de substituição. E dissemos que, quando o vice substitui, ele está substituindo como se fosse o presidente, atua como se fosse o presidente. Demos exemplo da minha infância, aquele desenho dos supergênios ativar, forma de não sei o que. Ele é como se ele estivesse colocando uma capa e virasse o presidente.
E é esse o ponto que me interessa, porque se nessa situação de exercício da presidência, ele pratica algum ato no exercício da presidência que se caracterize como crime de responsabilidade, aí sim, é este ponto que me parece estar configurado o crime de responsabilidade. Então não seria um crime praticado pelo vice na função normal dele, seria um ato do vice no exercício da função presidencial, e aqui notadamente quando ele substitui o presidente, que se enquadrasse na lei de responsabilidade. E o ato que se imputa ao vice é um ato que foi o mesmo ato que justifica as pedaladas fiscais da Dilma. E esse foi o ponto. Ele, teoricamente, teria praticado atos que equivalem ao ato que a Dilma está sendo acusada no processo de impeachment. E aí o que fez o presidente da Câmara ao decidir esta questão? Entendeu que poderia negar seguimento àquele pedido de impeachment e mandou arquivar. E contra esse arquivamento foi impetrado mandado de segurança, que eu estou aqui com esse mandado de segurança em mãos, vocês estão vendo aqui, é o mandado de segurança de julgamento do ministro Marco Aurélio, MS 34.087, e que saiu a decisão hoje do ministro Marco Aurélio, deferiu parcialmente a liminar, afastando os efeitos do ato impugnado e determinando o segmento da denúncia, vindo a desaguar na formação da comissão especial, ou seja, a galerinha anotou 34.087, a decisão do ministro Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio é que o presidente da Câmara não poderia ter feito o que fez, ter arquivado, ele teria que dar seguimento para apurar se de fato o vice-presidente no exercício da presidência cometeu crime de responsabilidade. E aqui, lá no nosso esquematizado, eu faço uma menção interessante. Estão vendo esse MS aqui, galerinha? Até grifei o mandado de segurança, que é um precedente que eles vão alegar, que é o MS 20941. Anote, por favor, 20941, esse é um bom precedente, porque, muito embora julgado em 92, aqui se diz que, de acordo com o artigo 19 da lei 1079/50, o presidente da Câmara tem competência para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, que não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode estender rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa. Então veja, vários pedidos de impeachment foram negados liminarmente desta forma pelo presidente da Câmara, vários contra Dilma, vários contra o Lula. Por quê? Aqui permite que haja uma rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa. Agora veja, gente, veja, qual é a diferença, me parece, desta decisão, deste precedente, para o que o ministro Marco Aurélio fez hoje. O ministro Marco Aurélio, ele, na verdade, bateu de frente com a decisão do Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha, na verdade, ele não só afastou por uma questão de inépcia patente, ou falta de justa causa absoluta, como, na verdade, ele entrou no mérito da discussão e disse que, ao assinar decretos, o vice no exercício da presidência, ele, na verdade, ao assinar esses decretos, ele não estava cometendo crime de responsabilidade. Então, o que fez o vice, neste caso, o vice, segundo se alegou, disse o presidente da Câmara, ele não cometeu crime de responsabilidade. Então veja, o que me parece aqui é que este indeferimento liminar, ele
invadiu a competência do plenário da casa. Eu estou tendendo, eu quero pensar um pouco mais, mas estou tendendo a achar que a decisão do Marco Aurélio tem fundamento. Neste caso específico, e vou criticar uma outra frase que ele fez no Roda Viva, que aí eu não concordo. Aí eu não concordo. O que ele falou no Roda Viva, no outro ponto, eu não concordo. Esta decisão me parece plausível e razoável. Porque o que o presidente da Câmara fez foi entrar no mérito se aquela pedalada do vice no exercício da presidência era pedalada fiscal igual da Dilma ou não. E disse que não era, que se justificava a pedalada do vice e não a da Dilma. Então ele está, me parece aqui, o presidente da Câmara, entrando numa questão de mérito. Mérito. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui é que ele está substituindo o plenário da Câmara que decide isso por 2/3. Então, esse é o ponto. Então, o que vai acontecer? Vai, agora pela decisão, que não tem efeito suspensivo, ela está vigorando, ele tem que cumprir, nomear a comissão e a comissão fazer um parecer para levar para a votação em plenário. E aí o plenário, por 2/3, decidir se segue ou não. E aí que entra, então, a crítica que eu faço a uma frase do ministro Marco Aurélio no Roda Viva de ontem. Porque ele dá a entender que poderia o Poder Judiciário analisar o mérito político da decisão do plenário de 2/3. Aí eu não concordo. O que fez hoje o Marco Aurélio foi analisar o ato do vice que negou liminarmente o pedido de impeachment. Aí eu acho que o vice não, o ato do presidente da Câmara. Eu acho que o presidente da Câmara ele substituiu a decisão do plenário. E aí por 2/3 é que deveria fazer isso. Agora, se por 2/3 o parlamento autoriza e se por 2/3 o Senado condena esta decisão, na minha visão, essa decisão plenária de 2/3, ela não cabe análise judicial. Esta decisão eu não vejo como se pensar em análise judicial. Não vejo como, porque aí sim a decisão de julgamento, seja da Câmara por 2/3, que diz sim ou não, é a decisão de julgamento do plenário do Senado, que condena ou não condena, sim ou não, é decisão política. E a gente tem dito isso, que o fundamento político da decisão não tem que ser o mesmo fundamento técnico da decisão judicial. E aí sim, neste ponto, eu entendo que não poderia o Poder Judiciário entrar. Resumindo a história, o indeferimento do Eduardo Cunha em relação ao processo de impeachment do vice não foi meramente formal, não foi meramente por se tratar de uma acusação inepta ou diante de justa causa. Ele entrou no mérito, ele analisou a pedalada suposta fiscal da assinatura do decreto pelo vice no exercício da presidência e disse que aquilo, diferente da Dilma, não era crime de responsabilidade. Ele entrou no mérito. Esta análise de mérito tem que ser feita por 2/3 politicamente para ver se manda para frente, se a Câmara autoriza, e de julgamento do Senado por 2/3. Esses julgamentos 2/3 da Câmara e do Senado são incontroláveis judicialmente, porque aqui é questão política. Veja que a situação, portanto, de prática de crime de responsabilidade do vice é possível, sim, desde que o vice esteja no exercício da presidência, quer dizer, substituindo o presidente no exercício da presidência, como está lá no artigo 79 da Constituição. Galera, eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui, porque já é 00:24. Eu vou trabalhar mais um pouquinho, vou acordar às 5. Depois pegar a estrada ainda. Então, acho que essa foi... enfim, Marco Aurélio acertou? Eu acho, a princípio, que sim, que ele acertou. E eu sinto que o Pleno vai caminhar nesta linha. Me parece, sim. Tudo bem, gente? Então, era isso. A galera estava... Enquanto eu estava falando, vocês estavam comentando, eu não estava prestando atenção, porque eu estou prestando atenção na minha fala aqui. A decisão da Câmara não vincula o Senado em abertura do processo. Samuca, perfeito. O que
Vamos explicar o que o Supremo julgou na DPF do final do ano passado sobre impeachment. Ele mudou o entendimento. Hoje, o que a Câmara faz, e até isso está lá no 51 da própria Constituição, a Câmara autoriza o processo de impeachment. Isso quer dizer, a Câmara autoriza seguir para o Senado, e o Senado tem dois momentos. No momento inicial, ele analisa se deve receber a denúncia. E aí sim, é aqui a novidade. A gente dizia antes que o Senado era obrigado a julgar. Hoje não. O entendimento do Supremo é que o Senado é que tem a palavra final se leva para julgamento ou não. Se recebe ou não a denúncia. Vamos chamar assim, se instaura ou não o processo de impeachment. E instalado para o julgamento é o Senado que julga. Então a Câmara perdeu muito o seu papel, me parece, diferente do que a gente vinha sustentando antes e todos os livros constitucionais sustentavam. É o que a gente falou. Então, é isso, gente. Temos essa situação interessante aí que a gente vai estar seguindo. Tudo bem, gente? ADV Marques também parece estar concordando com o que a gente está falando. Você acha que vai haver o impeachment? Eu ainda não quero me posicionar, vamos estar discutindo. Bolsa de estudo do Damásio, da Pós, vamos lá, vamos tentar bolar podemos fazer sim, precisa falar com o pessoal da Pós, do Damásio, para ver como é que a gente faz isso aí. Quando vai vir a Fortaleza? Fortaleza tem data, eu acho que eu preciso dar uma olhada, mas eu vou anunciando. Qual é o tema de amanhã? De amanhã na aula do Damásio, gente, amanhã tem turma de trabalho, controle de constitucionalidade e turma da magistratura e MP. Vamos falar de executivo e tudo isso a gente tem tratado aqui no Periscope. É um grande tema do executivo. Tá bom, gente? 00:30, não vou ficar muito falando com vocês, porque senão a galera não dorme. E eu tenho que acordar às 5 também, então foi uma correria hoje aqui. A gente vai conversando. Amanhã, hoje, dia 6, é aniversário do meu pai, vou almoçar com ele, dia 6 de abril, né? E aí, na quinta-feira, vou para São Luís do Maranhão, tá bom? Meus amigos, espero ter contribuído, vamos continuar pensando ainda sobre isso. E quem não assistiu o Periscope de ontem, eu quero ver se eu consigo resgatar, porque foi bem interessante a questão da gente falar do papel do vice. Fizemos todo um trabalho importante sobre o vice, que é o que a gente está aí usando para a nossa atualização. Segurar a onda, porque senão o livro não termina. É isso aí, Samuca, tá uma loucura aqui, porque não tem fim, mas a gente tem que pôr um fim para soltar logo isso aí, mas nós vamos avisando os meus amigos do Brasil, tá bom? Sheila, obrigado pelas palavras. Vamos acompanhar, né, gente? Revisões têm sido ótimas lá para a turma de Santa Maria. Top, vai descansar, Odaí. Obrigado, Odaí. Eu tô com a cara de cansar, precisa fazer barba amanhã para dar aula, né? A previsão do livro, eu quero ver se eu fecho em abril agora as novidades para começar a produção lá em maio. Vamos ver se chega aí até final de maio, final do mês que vem. Estamos trabalhando aqui, gente. Mas quem está com a edição atual tá super tranquilo também, gente. Vocês estão bem servidos aí, né? Qualquer coisa, estamos por aqui. Gente, gostou do Periscope? Parte, obrigado. Vem para João Pessoa. Tem um convite para João Pessoa, tem que tentar organizar ela, responder a galera que perguntou lá. Campo Largo. Galera, obrigado aí por tudo, hein? 800 pessoas agora entrando na 00:05, depois do Big Brother, que eu não vi um capítulo. Tamo juntos, vamos lá. Bom descanso Manaus, Governador Valadares, Minas Gerais, Vilhena. Galera, é isso aí, Acre na área. Aliás, que horas são no Acre agora? O Acre acho que tá tranquilo, 11:30, não, 10:30 no Acre, é isso, galera do Acre? Que horas são no Acre? Sinop, Brasília, Rondônia, Fortaleza. Galera, Acre são 10:30 da noite. Coisa boa, podia ser 10:30 aqui em Manaus. 11:30 aqui, horário de Brasília, 00:30. Então, galera, é isso aí. Obrigado mesmo, a gente se vê. Show de bola, estamos juntos. Valeu, galerinha. Obrigado aí pela companhia. Tchau, tchau.